Olá, esse é mais um encontro síncrono da disciplina de Teoria e Técnica das Transações Imobiliárias. Provavelmente é o nosso último encontro, né, já que estamos aqui bem próximos do final deste módulo, esse semestre letivo. Desta vez, o nosso objetivo é revisar as últimas agendas da agenda número 12 até a agenda aberta antes da recuperação. E na agenda 12, vocês estudaram lá sobre as técnicas, né, de vendas e as relações humanas. Especialmente, o foco foi sobre a pesquisa de mercado, a importância do corretor analisar o mercado em si, né? Quer dizer, considerar as preferências do seu público-alvo na região de trabalho, já que o público ele muda as suas características e os seus interesses conforme o lugar, conforme a época. Então, por exemplo, se eu tenho lá, eu atuo dentro de uma comunidade, então um público mais é, com dificuldades econômicas, né? Eles provavelmente procuram imóveis assim de menor valor. Enquanto se eu estiver situado, né, sediado ou atuando em áreas centrais, de um público mais abastado, como nos melhores bairros, por exemplo, de São Paulo, onde ali existem empreendimentos assim de luxo, é bem provável que esse público, então, né, prefira imóveis assim de melhor padrão econômico. E a época também faz flutuar os interesses, a disponibilidade de imóveis. Então, tem época em que as pessoas estão vendendo mais, né? Os imóveis, no caso dos imóveis usados. Tem época que as construtoras estão investindo mais e, por isso, tem uma oferta maior de, por exemplo, apartamentos na planta, com vários edifícios sendo lançados naquele momento. Então, cada lugar, cada época, cada tipo de negócio, cada tipo de imóvel, ele, ele implica em estratégias diferentes de vendas e de relações para que o negócio imobiliário tenha mais fluidez e o corretor, né, alcance melhor sucesso, né, melhor desempenho na sua atividade. Então, aquele corretor que simplesmente faz o curso, depois fica esperando sentado alguém trazer um imóvel para colocar à venda e depois fica aguardando que um interessado venha até ele para comprar. Sem estudar as coisas, né? Sem estudar o seu negócio, esse corretor provavelmente está fadado ao insucesso, já que hoje em dia o mercado é dinâmico e exige profissionais dinâmicos assim, tá? Aí no fichário lá da Agenda 12, então, a atividade, olha, consistia no seguinte: imagine que você recebeu para venda um apartamento de 2 quartos, localizado em um bairro urbano, com valor acima da média da região. Após alguns dias anunciado, o imóvel não recebeu interesse de clientes. Então, a resposta que a gente esperava receber é que você fizesse, né? Assim como em todas as atividades do curso, que você relacionasse a sua resposta com o assunto de estudo da agenda. Primeiro, para demonstrar ao mediador que você estudou o conteúdo, né? Quer dizer, que você não foi direto ao fichário e resolveu fazer a atividade simplesmente lá usando uma inteligência artificial, e daí você pouco ficou contextualizado com o assunto da agenda. Quer dizer,
perdeu lá uma oportunidade de aprender sobre aquilo. Você até pode ser aprovado no fim do curso, mas não aprendeu sobre um conteúdo que pode ser importante lá no futuro profissional, né? Então, tem dois tipos de estudante. Aquele que só quer o diploma e daí, né, vai dizer lá na frente, eu não vi isso, meu curso foi muito fraco, né? Enfim, vai colocar mil desculpas ou justificativas para a sua própria falha. O curso está aqui e quando a gente coloca lá na agenda um estudo, né, um conteúdo, é para ser efetivamente estudado, porque aquilo é importante para a prática daquela profissão, né? O fichário é só a maneira que nós temos para avaliar o seu aprendizado, é para verificar se você, né, adquiriu aptidão naquilo. Mas agora, com o uso de inteligência artificial, muitas pessoas que não estão aptas acabam, né, utilizando da resposta pura e simples da inteligência como se fosse sua. E aí não aprende mesmo, né? Então, precisa repensar essa prática aí, se for o caso, né? Mas, enfim, era para dizer, então, a importância de fazer um estudo estratégico, né? Uma pesquisa de mercado, para verificar o que está acontecendo, né? Você está porque o valor desse imóvel está acima da média, o seu público está interessado em imóveis assim ou não, né? É recomendável, os demais imóveis também estão sendo vendidos assim, enfim, fazer estudar realmente, né? E a partir dessa pesquisa, adotar uma medida qualquer. Se você verificar, por exemplo, na pesquisa que, de fato, né, o dono desse imóvel ele precificou a coisa de uma tal maneira que afasta a clientela, quer dizer, ninguém quer aquilo e não quer por causa do preço, então, né, é preciso convencer aquele proprietário, olha, se você quer realmente vender, que tal, né? Passar a aceitar propostas, avaliar, né, ainda que elas sejam menores ao valor do preço, quem sabe até, né, se ajustar, reduzindo um pouco como medida aí de vendas, ou de repente, né, tem gente que fala, não, eu quero aquilo mesmo, né, enfim, coloca lá um valor sentimental na coisa que, né, emperra a venda, mas enfim, o imóvel é dele, né, não dá para mudar se ele não quiser. É, Muito bem, era isso então, basicamente, da Agenda 12. Vamos lá para o assunto da próxima agenda. Nessa, estudávamos lá sobre o processo de negociação, né? Especialmente a verificação de documentação para o negócio. Em primeiro lugar, eu acho sempre válido destacar a importância do corretor saber exatamente qual é o seu papel nos negócios. Você que está aí no seu primeiro módulo já deve ter percebido, a partir dos meus feedbacks, que o papel do corretor é aproximar o vendedor do comprador e, né, intermediar isso para que o negócio aconteça. Já a questão da documentação é importante, é essencial que o corretor tenha conhecimento disso, né? E quanto mais conhecer, melhor. Mas ele precisa ter um certo cuidado, porque a documentação imobiliária não é especialidade do corretor. Nós não estudamos, assim como em nenhum outro curso para corretor de imóveis, a documentação, porque né, desculpe o termo, né? O ditado diz: cada macaco no seu galho, né? Assim como o médico lá entende de doenças e da prescrição de remédios para cura, né? Tratamento dessas doenças, o corretor cuida dos negócios imobiliários, mas a documentação imobiliária é matéria do advogado. É o advogado que entende de contrato, né? É especialista em contrato, é especialista em cláusulas e condições, né? Em ajustes da documentação, em conferência da documentação para ver se está tudo em ordem ou não.
o corretor pode fazer isso, mas de uma maneira assim descompromissada, né? Não achando que domina, porque aí ele se coloca em perigo. E mais, né? Ele deve sempre que possível sugerir aos clientes, olha, vocês estão fechando o negócio, né? A gente já chegou aqui num consenso sobre o preço, o negócio já está fechado, mas agora na finalização, eu sugiro, né, que vocês, cada um pode contratar o seu próprio advogado de confiança para ele dar uma assessoria, né, uma consultoria nesse caso, averiguando, né, a documentação, acompanhando os trâmites aqui, né? Fiquem livres para fazer isso, porque isso garante maior segurança para eles e, por tabela, maior segurança para o corretor. Porque o corretor que se arrisca a redigir contratos, né, e fecha negócios assim, olha, eu sou advogado também, né, além de corretor de imóveis, proprietário de imobiliária, eu sou advogado há quase 30 anos, dou aula, inclusive, para a área universitária, né? Para o público universitário, nos assuntos jurídicos. E eu já vi mais de uma vez corretores com problemas, porque o negócio foi anulado na justiça, gerando aí consequências, né? Consequências lá para as partes envolvidas. Imagine, né, o cliente já tomou posse de um imóvel qualquer, de repente vem a justiça e anula por uma questão qualquer que ficou mal resolvida num contrato, e aí tem que voltar ao que a gente chama de status quo, né? Quer dizer, tem que voltar à situação que era antes do contrato. Às vezes isso implica em desfazer obras no imóvel que foram feitas por aquele que tomou posse, né? E aí como é que fica o reembolso, né? A indenização dos prejuízos, pode gerar até dano moral. E daí, qual foi a culpa do corretor nisso? Se for averiguado que ele fez o contrato mal redigido, né, porque afinal de contas ele não tem experiência nisso, né, ou por mais experiência que ele tem, ele não tem formação jurídica e ele consegue resolver situações assim, nítidas, situações triviais do dia a dia, mas não consegue às vezes na hora de fazer um contrato planejar ou ter estratégias para o futuro, né, para regular uma situação qualquer que possa vir a acontecer no futuro. E aí sobra para o corretor. Imagine lá, você fez um negócio, né, intermediou uma venda de um imóvel de 2 milhões. E aí esse negócio foi desfeito. Você já pensou se tem uma indenização lá para você pagar em valores assim estratosféricos? De repente é um negócio, né? O valor é um valor de uma vida inteira de trabalho, é um valor de todo o patrimônio que um corretor tem e que ele vai ter que empregar para, às vezes, indenizar uma parte prejudicada, né? Imagina lá, a pessoa já vendeu o imóvel que teve o negócio anulado. Aí ele já vendeu e já consumiu o dinheiro. E aí ele já sumiu no mundo. E aquele que, enfim, né, muita coisa pode acontecer e, como eu disse, sobrar para o corretor. Mas vamos lá, né? Falávamos lá sobre a agenda e ela, inclusive, mencionava sobre o tal contrato de gaveta, tão comum nesses negócios, e tão perigoso quanto o que eu estou dizendo aqui para vocês, né? É claro, né? A regra, a recomendação é sempre melhor que o negócio seja feito com escritura pública e depois de feita vai lá e registra e pronto, tá pago, tá resolvido, seu trabalho tá feito e sem riscos, né? Geralmente. Agora, contrato de gaveta, a atenção do corretor tem que ser 100 vezes redobrada, né? Porque, olha, através de contrato de gaveta, depois que você estudou sobre esse assunto,
vai ver lá que é um contrato que vale entre os dois ali que estão participando, vendedor e comprador. Mas contrato de gaveta até o vizinho pode fazer. Até quem está passando na rua pode fazer um contrato qualquer, né? Dizendo que está vendendo a casa da esquina. Olha, mas e daí? Como é que a gente sabe se ele pode vender ou não? Será que o corretor vai ter expertise, né, para fazer essa conferência e saber se esse contrato aí tem alguma validade, se ele está, né, adequado, se ele é adequado ao negócio? Enfim, muita coisa também aí, hein? Mas, bom, isso é assunto da agenda. Vamos ver qual foi a atividade do fichário. Opa. Então, lá nessa atividade, olha, você assumiria lá o papel do corretor, tinha lá o proprietário da casa e está anunciando ali pelo valor de 500 mil uma casa. Situação bem comum. Uma pessoa interessada, a senhora Durvalina, e depois de visitar o imóvel, demonstrou interesse e quer apresentar uma proposta lá, com pagamentos aí, né, parte dele de recursos próprios, parte do FGTS, coisa possível, né? Cotidiana aí nos negócios imobiliários. A ideia é que você elaborasse, então, essa carta proposta. Bom, daqueles que fizeram, as cartas estavam muito bem redigidas, já que a imensa maioria utilizou aí a inteligência artificial também para elaborar essa atividade, então eu não notei erros, nem falhas consideráveis, né, falhas relevantes nas cartas que foram produzidas. Mas a dica aqui, né, porque o que importa sempre do mediador é a dica. Como a gente vive a prática dessa profissão no dia a dia, a gente adquire uma bagagem de conhecimento que é que nos permite compartilhar aí com vocês um pouco dessa experiência. O que eu sugiro aí, no futuro, quando você fizer, quando o seu cliente, né, interessado for fazer uma carta proposta, eu sugiro que, em primeiro lugar, olha, a carta seja feita, você pode até elaborar, né, redigir a carta, mas que ela seja assinada por aquela pessoa que está fazendo a proposta, de modo que ela se sinta compromissada com aquilo. Porque se você simplesmente faz por escrito uma proposta lá para o vendedor e não pede essa assinatura da sua cliente, depois ela diz, né, fica com aquele diz que me diz que, né, não disse, não sei o quê, não foi esse o valor que eu te falei, foi outro, né? Eu não posso isso aí não me interessa, enfim, é um compromisso daquela parte. E, em segundo lugar, menciona o seu nome também nessa carta, tá? Porque ela pode servir para você de prova lá no futuro de que foi você que intermediou isso, que você, né, fez contato com essa compradora e você aproximou ela do vendedor. Porque tem vendedor que depois fecha negócio com a interessada vários meses depois. Você nem fica sabendo, né? Coisa comum demais. Você nem fica sabendo que um dos dois procurou o outro lá depois, né? Que perdeu o contato com você e acabaram fechando depois o negócio. Olha, você tem direito à comissão. Foi você que aproximou os dois. Mas às vezes você tem dificuldade para provar. Então você vai daí ter que ir na justiça e o advogado vai te pedir, cadê a prova de que você intermediou? Você vai falar, eu não tenho prova nenhuma, mas eu levei a pessoa, eu levei ela pessoalmente no meu carro para ver o imóvel. Mas cadê a prova? Não tenho, né? Fui só eu e ela. E com o vendedor fez um compromisso para você né, de lhe pagar a comissão se fosse vendido por um cliente seu. Cadê a prova disso? Ah, está aqui a prova de. Porque você ainda se preocupou em fazer esse compromisso lá com o vendedor. Nem todo corretor faz e fica ainda mais em risco, né? Então você tem que produzir documentos que lhe favoreçam no futuro. Coloca lá o seu nome também lá, tá? E depois, na entrega para o interessado, né, para o vendedor,
também colhe lá um comprovante, né, uma assinatura de que ele está recebendo, de modo que você possa depois apresentar para o interessado: olha, eu apresentei lá para ele, mas ele não está respondendo, perdeu o contato, acho que não quer, né? Senão a outra pessoa vai achar que é você que está fazendo corpo mole, como eu bem já vi, né? Gente entendendo assim: ah, vou lá naquele corretor, ele não me dá atenção. Ora, mas não é que ele não dá atenção, é que o dono do imóvel perdeu o interesse e a gente não consegue fechar o negócio. Agenda 14, né? Os aplicativos informatizados, quer dizer, o uso da tecnologia como uma ferramenta do negócio imobiliário. O negócio, né, as transações imobiliárias, a gente vê aí aqueles corretores que fazem isso há décadas, né? Ainda, né, não tem nenhum computador, ele trabalha de casa, assim, né? Ele não tem nenhum escritório, não tem um ponto fixo. Ele vai lá, né? Toma umas lá no bar e ali ele conversa com o outro, vai fechando um negocinho aqui, outro com outro. Enfim, mas esse é um sujeito em extinção, já que o mercado está abocanhando esse tipo de profissional, né? E eu aliás, abocanhando não é o termo ideal, né? O mercado está atropelando esse profissional, porque o mercado já exige pessoas que possam utilizar a tecnologia para os negócios. As vendas agora são anunciadas pela internet. Não tem mais, não. Ninguém mais lê um jornal físico, né, no papel, como antigamente. Antigamente tinha a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, que circulava em todo lugar. E as pessoas iam lá, tinha um caderno de classificados de imóveis, pegavam aquilo ali para ler, né, as ofertas, enfim, as imobiliárias anunciavam ali. Nas cidades, então, por aí, tinha lá também o seu jornal local com o seu caderno de classificados. Hoje isso tudo, né, é online. E é assim que a gente capta o público. E eu tenho visto, né, pessoas sabe, que dizem assim: ah, mas eu não sou dessa geração, né? Eu sou da geração de antes, que é da caneta e papel, eu não estou habituado com a tecnologia. Né? Enfim, essa é uma justificativa que precisa ser repensada, hein? Porque eu não estou dizendo assim: ó, você é obrigado a aprender essas novidades para exercer a profissão. Não, eu estou dizendo assim: você é recomendável que você use essas tecnologias. Isso significa que se você não quer aprender, porque você pode aprender, né? Mas você não quer, você está tendo resistência em aceitar novidades. Se for esse o seu caso, chama alguém para lhe ajudar. Contrata o menino ali que tem mais facilidade, né? Um conhecido, um filho, um parente, um colega, né? Enfim, alguém que possa lhe ajudar um pouco com isso. Ou se não, se dedica um pouco, tem tanto curso pela internet aí, é só abrir o YouTube e tem cursos, palestras gratuitas ensinando a mexer com cada coisa. Descobre lá um ou dois aplicativos, é o suficiente para você melhorar a sua presença, né? Os seus anúncios, os seus negócios aí, tá? É essa mensagem que a agenda quer passar para você. Na atividade da agenda 14, diz lá para você escolher um imóvel e gravar um vídeo curto simulando uma postagem real, né? Com duração de 30 a 90 segundos. Olha aqui a minha dica. Tem gente que vai lá, pega o celular e grava assim o imóvel e grava ela apresentando. Olha, essa aqui é a casa tal. Ela tem 2 quartos, essa aqui tem uma cozinha, não sei o quê. Beleza, pode fazer isso? Pode. Você pode fazer, você é livre para fazer isso, tá? Mas o mercado hoje não aceita mais isso. Quem está do outro lado, né, o outro cliente, ele está enxergando o seu trabalho através do que você apresenta a ele.
você precisa utilizar os recursos tecnológicos, como os aplicativos aí gratuitos, né, que estão aí disponíveis aí para você utilizar, e fazer anúncios assim mais interessantes, com impacto visual. Eles são muito fáceis até de construir, né, de criar, de elaborar. São muito fáceis, não tem dificuldade, eles só exigem, às vezes, um pouco mais de tempo. Mas a qualidade, o que você apresenta ao seu público, vai não só ajudar a persuadir melhor o seu cliente, quer dizer, fazê-lo se interessar mais por aquilo bonito que ele está vendo, como vai reproduzir ou refletir a sua reputação, a qualidade do seu serviço, né? O tipo de corretor, o tipo de profissional que você é. Então, se preocupe com isso, tá? Deixa aquela coisa de gravar assim o celular, né? Fazer uma selfie ou qualquer coisa desse tipo. Deixa isso para lá, supera isso daí. Talvez nem faça isso, né? Coloca só algumas fotos e pronto lá, mas nem faça um vídeo se for para fazer uma coisa assim tão trivial, né? Tão ultrapassada como essa, tá bom? Pensa nisso, reflete, né? Que tipo de profissional você quer ser e quer se demonstrar para o seu cliente, tá bom? Bom, as agendas que tínhamos para rever eram essas. Estamos agora na última recuperação. Aproveitem, né, aqueles que não fizeram essas atividades que eu disse, né, aproveitem as minhas dicas aí para né, darem, né, uma resposta de acordo com o que a gente espera, né? E para recuperar realmente o aprendizado e a possibilidade aí de ter melhor pontuação depois, né? Acrescentar a pontuação lá no exame, porque vocês sabem que quem tem a partir lá de 80% vai conseguir no mínimo um ponto, podendo chegar a 3 pontos na prova. Isso pode significar a sua aprovação ou não. Aqui, né? Eu voltei aqui, ó, eu falei, né? Para quem tiver participação, né? Ou melhor, 100% das atividades aprovadas, realizadas e aprovadas. Tem 3 pontos, então, no exame. O exemplo lá, olha, o estudante acertou 15 pontos no exame presencial, e como ele tinha 100% de atividades, né? Quer dizer, de todas as disciplinas do seu módulo, realizadas a contento, ganhou 3 pontos e, portanto, deu 18 pontos, passou aí no exame. Se não fosse isso, teria ficado reprovado, porque teria acertado só 15, sendo o mínimo 16. Sobre os exames presenciais, né? Vão acontecer aí em datas previstas aí no calendário acadêmico que vocês têm lá logo que entram no ambiente virtual, tem um lugar lá, espaço, não, olha, lá na caixa lateral esquerda, lá no meu espaço e no link meu perfil, você encontra lá ETEC Polo, quer dizer, é onde você se inscreveu, é lá que você vai fazer o exame presencial. Ele sempre ocorre das 9 às 12, assim como um vestibulinho, chegou depois das 9 não entra, né? Alunos aí que têm problemas de saúde vão no segundo exame, não pode faltar no segundo, porque tem um primeiro sábado que é marcado, depois se faltar, ou se, né, seja por motivo justificável ou não, tem que ir automaticamente no segundo exame, tá? Que é no outro sábado seguinte. Olha aí, as datas são essas, né? O primeiro sábado no dia 13, depois, para os alunos adventistas, né, fazem na segunda-feira, dia 15. Em seguida, para quem faltou no primeiro ou foi reprovado no primeiro, pode ir no segundo, ou
ou na segunda-feira seguinte daí também, tá? Muito bem, era isso que tínhamos para hoje. Se tiverem qualquer dúvida, né, quiserem alguma dica, enfim, estou sempre à disposição lá de vocês, lá pelo Correio Tech, tá bom? Desejo a vocês aí um ótimo final de curso, desejo reencontrá-los lá no segundo módulo, em outra disciplina, tá? Espero que estejam aproveitando o curso e ao final consigam ser aprovados, né? Isso depende totalmente de vocês. É isso. Não havendo, então, dúvidas, né? Vou encerrar, então, essa gravação e até mais para todos.